Nós retornamos hoje à nossa exposição de Provérbios com o tema Sabedoria que guarda o coração. Nós iniciaremos o capítulo 8 e aí faremos algumas reflexões em todo esse capítulo. Agora nós passamos dos sermões que o pai ministrava ao filho para exortações personificando a sabedoria. Vamos ler novamente os versículos iniciais desse capítulo. Nós vamos passar por todo ele, mas hoje nós veremos apenas os 3 primeiros versículos. Se vocês observarem, existe um questionamento aqui, como que exortando aqueles que leem, pelo simples fato de não encontrar aquela que não se esconde, né? Ela não está escondida, e qual é o motivo dela não ser encontrada? Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nós somos exortados pelo simples fato de ouvir a Tua voz por meio da palavra do Senhor, ó Deus. O quanto nós nos escondemos da voz do Senhor, da vontade do Senhor, que de forma tão audível, ó Deus, e tão clara, ecoa diante de nós. Abençoa-nos essa manhã, que sejamos alvos da Tua graça de forma muito especial, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos encontre. Abençoa-nos, ó Deus, de tal forma que possamos acomodar a Tua palavra no nosso coração, experimentá-la, forjando a nossa mente, cada pensamento, cada decisão, cada escolha. Que seja visto, ó Deus, a sabedoria do Senhor, em nome de Cristo, aquele que é a expressão viva e tangente da sabedoria do Senhor. Em nome dele rogamos a Ti. Amém. Irmãos, a sabedoria agora aqui, nós passamos de uma série de sermões do Pai para o Filho, que personifica o próprio Deus a nós e que de alguma forma também é um símbolo, é uma personificação do nosso relacionamento uns com os outros. Nós devemos ser instrumentos de sabedoria, daí então a necessidade de nós desenvolvermos, crescermos, amadurecermos. E esses aspectos mais subjetivos, né? Esses aspectos mais implícitos, digamos assim, são aqueles mais difíceis de serem perseguidos, porque são aqueles que precisam de uma vida para ser forjado. Talvez a gente não compreenda adequadamente o que significa vir ao culto. As pessoas às vezes acham que a grande máxima da vida cristã é como uma demonstração de que nós amamos a Deus ou desejamos mais de Deus, ou uma grande evidência da nossa santificação, da nossa mortificação é vir à igreja. Não que a igreja seja algo ruim, claro que não, não que vir à igreja seja algo ruim, mas a vinda à igreja é a celebração de uma vida que vivemos. É a celebração de toda semana que nós escolhemos para Deus, de que nós buscamos a Deus, de que nós nos mortificamos para o Senhor. Então, quando nós nos reunimos, nós celebramos. De tal forma que, se isso não for vivenciado, basta os irmãos olharem para todo o contexto da antiga aliança. Quando o culto foi deformado, foi porque a vida de cada um foi deformada. E aí isso redundou num culto.
Então, é aquilo que nós fazemos no anonimato, é aquilo que nós fazemos no círculo do nosso lar, é aquilo que nós fazemos em meio a ímpios, em meio a descrentes, que testifica quem nós somos. É aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia que faz com que o nosso culto no dia do Senhor seja hipócrita ou verdadeiro. É aquilo que nós fazemos durante toda a semana. Então, quando nós vemos a casa do Senhor, nós estamos aqui para celebrar uma vida, uma semana de sacrifício, uma semana de luta, uma semana de dores, uma semana de conquista, uma semana de vacilos, às vezes, uma semana de pecado, mas nós não nos portamos na casa do Senhor como se a nossa semana fosse ilibada, como se completamente ilibada, como se a nossa semana fosse imaculada, se ela não foi. Então, às vezes nós pensamos que o auge da nossa caminhada, o auge da nossa luta é lutarmos para vencer todos os obstáculos para vir à igreja. Não é. Vir à igreja é a celebração daquilo que nós fazemos, no escondido do nosso coração, quando não tem ninguém para nós impressionarmos, quando não há necessidade de máscaras piedosas, de roupas piedosas. É aquilo que nós fazemos que demonstra aonde está o nosso coração. Quando nós estamos em meio a ímpios, na escola, na universidade, no trabalho, em meio a parentes, quando nós estamos envolvidos por eles e ainda assim, em meio às trevas, nós somos luz. Em meio à escuridão, nós somos a fagulha de luz, cientes de que não é a nossa luz que nós exibimos. Nós exibimos a luz de outro, nós não temos luzes próprias. Nós exibimos, nós mostramos a luz de outro. É dessa forma que nós deveríamos conceber o dia do Senhor. A celebração, um lembrete, uma nutrição da esperança de que a semana de sacrifícios, de dores, de renúncias vale a pena, faz sentido. E aí nós podemos vir à casa do Senhor e perceber aquilo que nós fazemos aqui nesse texto. Será que nós caminhamos de mãos dadas com essa sabedoria que não quer ser escondida, que não está presa? E se a gente for coerente, né, com a realidade com que nós vivemos hoje, existe sim uma escassez de sabedoria, né? Não é em toda esquina que nós ouvimos a sabedoria. Para aqueles que escutam o que ela está falando aqui, ela é audível, ela é visível, mas nos dias atuais, ouvir da sabedoria do Senhor é algo muito escasso, muito. Nós temos homens expondo a sua própria sabedoria, as suas próprias vontades. Aqui a sabedoria é personificada como aquela que quer ser encontrada. Esse é o tema de toda a exposição do capítulo 8. E aí, debaixo desse tema, nós teremos alguns pontos onde nós evidenciaremos outros temas, mas o tema do capítulo 8 é esse. Uma única escolha muda tudo. Uma única escolha muda tudo. Daí, então, a necessidade de fazermos essa escolha sustentada não por nossa própria sabedoria, se ela é tão significativa para o curso da nossa vida, se ela é tão significativa para a nossa eternidade, se nós precisamos, então, fazer escolhas que sejam condizentes com a eternidade que ansiamos, essas escolhas não podem ser pautadas na nossa sabedoria, no nosso próprio entendimento. Talvez a gente realmente pensa que as nossas escolhas não terão consequências, não surtirão efeito. Sabe, imagina o que foi aquela situação, ou então aqueles desavisados que não entendem adequadamente o que aconteceu com Adão e Eva. No dia que dela comeres, diz o Senhor, olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então as pessoas leem aquelas passagens e só ele não morreu. Eles comeram e eles não morreram. Nós somos muito lerdos em fazer as ligações espirituais por causa das nossas
Nossa vida material, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós vemos é algo mais fácil de ser discernido, e aquilo que acontece implicitamente, subjetivamente, espiritualmente, nós não fazemos as consequências, e então nós fazemos escolhas que deformam a nossa alma, mas os efeitos visíveis não são tão notórios. Então nós achamos que não houve consequências para aquilo, mas aquilo vai amontoando, 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 e como uma ferida que cresce na nossa própria alma, um dia nós veremos o estrago que causou, simplesmente por causa da lerdeza que nós temos envolvida em nós, de considerarmos que nem todas as escolhas têm efeitos na nossa alma, nem todas as escolhas afetam o nosso espírito, nem todas as escolhas condicionam a nossa eternidade. Nós tendemos a pensar justamente isso. E aí então nós vamos fazer escolhas como tolos, como estúpidos, como lerdos, porque nós não fazemos as ligações. Talvez por causa do cansaço, porque fazer as ligações tão constantemente exige muito de nós. Exige uma tensão constante, uma tensão intensa, constantemente. E isso é desconfortável, não é nada confortável. Nós podemos parecer um pouco radicais diante disso, mas o fato é que nós testificaremos com as nossas escolhas se nós entendemos o peso delas. O peso. É muito interessante quando a palavra de Deus personifica algo que deve ser experimentado por nós. Como uma mulher que precisa ser encontrada, a sabedoria. Como uma mulher que é desprezada. Sei lá, imagine você, homem. Talvez você, mulher, para ficar mais claro aqui. O que seria o desprezo daqueles que deveriam lhe perseguir? Aqueles que deveriam caminhar de mão dadas com você, daqueles que deveriam buscar você, o que seria o desprezo. E é interessante porque vocês já pararam para pensar justamente nisso. As escolhas que vocês fazem que testifica contrário dos ensinos que vocês recebem aqui. E vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês fazem escolhas contrárias aos ensinos que vocês recebem, as orientações que vocês recebem, as palavras de sabedoria que vocês ouvem, mas ainda assim, ainda fazendo escolhas contrárias, ainda assim, vocês podem viver confortavelmente. Será que isso não tem nenhum significado? Será que isso não muda algo? A sua insensibilidade, a sua cegueira, a sua falta de discernimento. No final das contas, a questão é qual sabedoria nós escolheremos perseguir. Mas nós sempre escolheremos perseguir uma sabedoria. Sempre haverá uma escolha. E essa escolha nos colocará em um caminho, e esse um caminho nos levará a um fim. Nós chegaremos a um alvo. Mas no final das contas, sempre, irmãos, sempre haverá uma escolha. Nós podemos escolher segundo a sabedoria do mundo, e aqui pode testificar o peregrino de Diombanha, a sabedoria segundo o mundo. Nós podemos escolher a nossa própria sabedoria, que é irmã siamesa da sabedoria segundo o mundo. Ou nós podemos escolher a sabedoria do alto, a sabedoria segundo Deus. E nisso tudo, diante dessas escolhas, o que irá pautar as nossas decisões é justamente quem nós desejamos edificar. Qual é a torre que nós estamos erigindo? Será que estamos juntos aos habitantes de Babel ou não? Será que estamos juntos aos habitantes do monte de Sião? O grande lance é esse. As nossas escolhas constroem uma imagem. Que imagem ela constrói? Segundo a nossa própria semelhança ou aquela que testifica do Senhor? Porque no final das contas é isso. Quem desejamos edificar, quem desejamos nutrir, quem desejamos alimentar, quem desejamos guardar, quem estamos buscando proteger. O velho Adão, o velho eu,
E sem dúvida, irmãos, existem absurdos desafios para a vida cristã. Na verdade, existem desafios mortais para a vida cristã. Talvez falar assim de forma tão rápida, tão abrupta, pode parecer que é fácil, mas sem dúvida você mesmo sabe que não é fácil. Você mesmo sabe que você precisará morrer toda vez que você escolhe para Cristo. Você precisará morrer um pouco mais. E daí então o motivo de nós não escolhermos tanto para Ele, porque morrer dói, morrer é desconfortável, significa renunciar os frutos dessa terra. E nós não estamos tão prontos assim para renunciar aos frutos dessa terra, nessa luta por mortificação, nessa luta por santificação, nessa luta por pastoreio, falando de forma mais pessoal. Pastoreio e o cuidado da alma de outros. Eu tenho aplicado isso pessoalmente, especificamente falando. Nessa luta existem desafios assim absurdos, mas são justamente essas tensões. Não sei se você já parou para pensar isso. Depois de uma grande maratona, nós saímos mais bem condicionados. Depois de uma semana de exercícios, nós saímos mais fortalecidos. Depois de uma semana intensa de estudos, nós saímos com maior nível de conhecimento. Depois de uma semana regulando a nossa alimentação, nós saímos mais bem condicionados, mais dispostos. Essas intensidades são importantes. A intensidade para a santificação, a intensidade para renunciar, a intensidade para escolher para o Senhor. É justamente desse tipo de intensidade da qual nós fugimos. Mas são justamente essas intensidades, essas tensões, essa agonia que nos leva a cavar mais fundo, que nos leva a lutar com maior vigor, independente da dor, porque você sabe que você foi chamado para isso. Apesar da dor, apesar da luta, você foi chamado para continuar a batalha, para continuar cavando, para continuar correndo, para continuar a jornada em que você tem que resistir diante de si mesmo. Resistir nesse intenso e vivo combate, não por causa de você, mas por causa de Cristo, onde você sabe que não tem escolhas, que você não pode jogar a toalha, que você não pode fazer opções ou escolher opções que testifiquem contra Cristo. São justamente situações como essas que nos colocam mais próximas do Senhor. Escolhas que fazemos que não dizem respeito ao nosso conforto, mas à exaltação dele, porque são diametralmente opostas essas duas realidades. O nosso conforto não exalta a Deus. A nossa comunidade não glorifica a Cristo, porque ele passou por essa terra e ele não experimentou isso. Qual foi o conforto? O único conforto que o filho experimentou do pai foi a certeza de que o pai estava com o filho. Esse foi o único conforto e cá entre nós, foi um conforto com dor, com agonia, com sofrimento e sacrifício. Talvez nós não conseguimos fazer essas equações, talvez por causa da nossa ignorância mesmo. A população está ficando cada vez mais burra, mais abestada, mais ignorante. Nós achamos que conforto é o oposto de dor, é o oposto de sofrimento, é o oposto de luta. Para a vida cristã não é assim. O conforto é a certeza de que você será guardado pelo Pai. Em dor, em sofrimento. Esse é o conforto. Na vida cristã, o conforto é a certeza de que você tem o selo da promessa de vida eterna. Esse é o conforto. É a certeza de que a sua eternidade está guardada pelo Pai que lhe deu e não por você mesmo. Esse é o conforto.
Então, quando você vai servir a igreja, vai viver a vida cristã, você não pode colocar as palavras, oh, é difícil, mas eu fiz. Olha, foi doloroso, mas eu fiz. Sempre vai ser. Sempre. Olha, eu tive que fazer um sacrifício intenso. Foi um cansaço absurdo. Eu tive que ficar acordado até tal horas. Eu não consegui descansar. Sempre vai ser assim. Sempre. Na vida cristã, o conforto não é o oposto à paz, ou ao sofrimento, à luta, porque é em meio a isso. Mas nesses momentos assim desconfortáveis, se é que nós gostamos de usar esse paralelo adversativo aí, essas tensões, essas realidades dolorosas da vida cristã. Aquele episódio em que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos me ensina tanto, irmãos, porque ali o Senhor Jesus nos ensinou algo que talvez nós não percebemos, de que o maior servo, o verdadeiro servo, é justamente aquele que serve quando ele tem a opção de não servir. Jesus precisava lavar os pés dos discípulos? Não. Jesus sabia quem ele era? Sabia. Mas o que ele fez? Ele fez aquilo que os outros deveriam fazer quando os outros não têm escolha de não fazer, embora ele tinha. Então, esse é o maior servo. Esse é o verdadeiro servo. Quando ele tem escolhas, mas ele decide não usá-las. Ele não se ancora nessas escolhas para o seu conforto e a sua comodidade. Esse é o verdadeiro servo. Nesses momentos de grande tensão, grande intensidade, onde a nossa fé está sendo provada de uma forma ainda mais particular, onde escolhas parecem mais latentes diante de nós e dentre essas escolhas existem algumas escolhas mais cinzentas que dizem respeito à maior dor, à maior luta, a maior sofrimento. E existem aquelas escolhas mais coloridas, mais afáveis, mais claras, que não nos darão tanta dor, tanto sofrimento, tanta renúncia. Geralmente nós escolhemos essas, mas o que nos faz bem são essas mais sombrias, mais cinzentas. Porque são justamente essas mais cinzentas, mais escuras, que mortificarão a nossa carne, que não nos dará aquilo que queremos. Olha, quanto mais eu leio o livro de Puritanos, mais eu não quero ler. Porque nós não podemos pregar isso hoje. As pessoas não querem isso. Não querem. As pessoas não querem um evangelho verdadeiro, contanto que esse evangelho não me cobre pessoalmente, então pode pregar. Não é assim que nós nos sentimos quando nós ouvimos, sei lá, o Paul Washer pregando? Não é? Quem é que escuta o Paul Washer pregando e não fica impactado, irmãos? Quem é? Quem é que escuta o Paul Washer pregando, o pastor John Piper pregando, o pastor John MacArthur pregando? Quem é que não vê esses homens pregando e ficam assim impactados, se sentem desafiados? Porque você sabe que ele não vai descer do púlpito e lhe cobrar. Você sabe. Ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer assim, ó, senta aqui. Domingo passado eu expus esse texto, não foi? Foi. E por que você fez isso essa semana? Por que você continua fazendo isso? Eu vi que você ficou impactada, as suas feições, a sua face demonstrou o quanto você ficou impactado, não foi? Mas por que você
agiu assim durante essa semana? Tem isso do qual nós já estamos conversando há tanto tempo e você continua fazendo escolhas nesse sentido, por quê? Sabe o que é que você vai fazer? Você vai se afastar do Paul Washer. Porque aquilo que era romântico e fantasioso se tornou real. Você não pode mais romantizar que ama a Cristo, que quer a Cristo, que deseja a Cristo, porque aquele mesmo que prega, ele mesmo atesta que é mentira, você não quer. Então, quanto mais eu escuto Paul Washer, quanto mais leio os puritanos, mais eu sei que eu não devo ler e escutar. Porque a gente não pode vivenciar isso numa realidade que realmente não quer a Cristo. Num povo que realmente não ama a Cristo. Que vive fantasias e hipocrisias. Infelizmente, essa é a grande realidade em que a vida que nós vivemos não está harmonizada com aquilo que realmente nós professamos, dizemos que queremos. Parece que há essa distorção aí tão evidente quando perseguir a Cristo se torna real. Mas qual é o meu ponto aqui da questão? Esses momentos de tensão, de intensidade nos ensina algo, irmãos. Nos ensina algo. E são percepções assim muito valiosas, são pérolas. Sabe, como um garimpeiro, depois de cavar, depois de escoar a terra, depois de peneirar a areia, ele encontra pepitas preciosas de ouro. E aí ele olha para aquelas pepitas de ouro, aquelas pedras de ouro, e na mão onde está aquela pedra de ouro, ele vê sangue, ele vê calos, ele vê feridas, e ele percebe o quanto aquilo lhe custou. Conseguir aquela pedra de ouro deixou marcas em sua vida, deixou uma história em suas mãos. As suas feridas contam essa história. Quem atesta o valor da pedra de ouro não é a pedra de ouro em si, mas é aquilo tudo que você vivenciou para tê-la. Isso faz com que você a agarre, que você a valorize com maior intensidade. Se você forja um casamento piedoso, é assim que você entende, porque você sabe as marcas na sua vida para forjar um casamento piedoso. Se você cria filhos para o Senhor e não para o mundo, e não para a academia, e não para o mercado de trabalho, você sabe o quanto isso lhe custou, porque você vê as marcas na sua alma. Mas essas lutas, elas nos dão percepções muito claras, porque outros que acham essas pepitas de ouro no meio da rua, eles não atribuirão o mesmo valor, o mesmo significado. Quantos buscam a sabedoria, irmãos, e nos arraiais onde estão não encontram? Quantos visitam igrejas e igrejas e não escutam a sabedoria? E não encontram a sabedoria? Quantos? Qual é o valor da sabedoria para você? Se você sabe que uma decisão muda tudo, se você sabe que uma escolha muda tudo, qual seria o valor da sabedoria para você? Que vai lhe dar a segurança de que você fez a escolha certa. Mas é interessante porque, como o texto mostra aqui, parece que essa que está claramente diante dos olhos para ser encontrada, na verdade, ela é a que busca. Ela é justamente a desprezada. É muito exortativo para nós isso, irmãos. É muito exortativo. Porque ela não está escondida. Ela não está correndo de nós. Ela está correndo para nós. Ela está gritando para nós. Se você lembrar, o texto é muito similar do primeiro capítulo, a partir do versículo 20.
grita na rua, nas praças, escuta a sua voz e assim por diante. Mas ela está aí. Eu não sei, você tem ouvido a voz da sabedoria? Você tem ouvido a voz da sabedoria? Você está fugindo dela ou você está indo ao encontro dela? Se você percebeu o valor das suas escolhas, o preço das suas escolhas, você dará atenção à sabedoria que tanto grita, tanto fala. Qual é o preço? Qual é o preço da sabedoria? Ó, quando Caim estava no embate com Abel, embate interior, né? Não foi um embate exterior, porque o embate exterior já ocasionou o assassinato, mas quando ele estava assassinando o seu irmão no coração, antes de tornar fato, ele vai ter com o Senhor, né? E tendo com o Senhor, ele percebe que carece de sabedoria. E mesmo diante dele a sabedoria, ele não a ouviu. Quando o Senhor diz, capítulo 4, no versículo 7, diz, o pecado jaz à porta, Caim. Cabe a você dominá-lo. O quanto de sabedoria nós precisamos para dominar o pecado, irmãos? Digo mais. Até então, até o Senhor revelar isso para Caim, não há nenhuma menção de que Caim tinha a devida percepção do que era aquilo em seu coração, do que era aquilo para o qual as suas emoções estavam inclinando ele a fazer. Será que você acha que consegue enxergar todos os pecados diante de você? Você acha que você consegue? Você acha que você tem toda a luz para enxergar todos os pecados diante de todas as escolhas que você faz? O que tem para você fazer? Você não tem. Então imagine o valor precioso de ter ao nosso lado a sabedoria do Senhor nos apontando. Olha, talvez você não esteja vendo, mas o pecado já aporta aí. E pelas escolhas que você está fazendo, eu estou vendo que você já está abrindo a porta. Mas o pecado está aí. Entenda quantas e quantas vezes isso aconteceu com você e você sequer entendia que isso era o pecado. Você via que isso era uma escolha errada. Quantas vezes isso já aconteceu? Olha, eu nem suspeitava disso. Eu nem entendia assim. Eu nem vi. E quem foi que lhe alertou? Sabedoria. Qual é o valor disso? Qual é o preço disso? Você consegue calcular o preço disso? Qual é o preço de um sermão fiel? Porque tem um preço. Tem preço. Qual é o preço de um aconselhamento piedoso e fiel? Um discipulado, uma conversa. Com quem tantos e tantos queriam como chaves para destrancar uma vida presa em si mesmo, uma vida presa pela sabedoria do mundo, uma vida presa pela sabedoria carnal. Quanto é que vale uma conversa dessas? Uma conversa, não com homem. Homens são veículos, meios. Mas uma conversa com a sabedoria, irmãos. Quanto você daria para conversar com a sabedoria de Deus? Para que ele dissesse assim, olha, eu sei que as pessoas com que você está vivendo e que lhes ama, não falou isso para você ainda. Isso não é sinal de que elas não amam você, elas amam você. E talvez elas estão até alimentando essa escolha que você está fazendo, mas não faça.
não faça. Isso vai causar um grande prejuízo para você. Eu sei que você não sente que isso é ruim. Eu sei que você está muito confortável em tomar essa decisão, porque o próprio ambiente que você vive não lhe causa desconforto para isso, então você tem paz para isso. Mas diante de Deus, não faz essa escolha. Vai trazer muitos prejuízos para você. Talvez agora você não perceba, mas a longo prazo isso vai ser muito nocivo. Porque isso vai lhe colocar num caminho do qual vai ser muito difícil você sair. Quanto é que vale uma conversa dessa? Você consegue calcular o preço dessa conversa? E quando você está diante da sabedoria de Deus e simplesmente você a rejeita, você a despreza, você a menospreza. Talvez essa conversa no primeiro momento vai causar um pouco de desconforto. Mas aí então vai ser justamente o quanto você vai tributar de valor as palavras da sabedoria. Para saber se o seu coração acomoda essas palavras ou o seu coração regurgita essas palavras. Se você for colocar diante de uma grande mesa assim, as escolhas que você fez nos últimos anos, desde quando você se encontrou com a sabedoria? Desde quando a sabedoria começou a falar para você? Porque eu não sei, muitos aqui vieram de situações de igrejas em que a sabedoria não falava. De vidas em que a sabedoria simplesmente não falava. Mas você foi exposto em algum momento à sabedoria falando audivelmente. E se você for colocar diante de uma mesa, então, todas as escolhas que você faz, todas as escolhas que você fez nos últimos anos, nos últimos tempos, o que essas escolhas testificarão para você? Que você escutou a sabedoria de Deus ou a sua própria sabedoria? Em que caminho essas escolhas têm colocado você? Sabe, irmãos, falando aqui de forma pessoal, né? Particularmente, eu sempre escolhi o desconforto para mim mesmo, sempre. Eu aplico isso até à minha vida comum. Por exemplo, se eu estou com preguiça de fazer exercício, o que é que eu faço? Exercício. Porque é mais confortável ficar na preguiça de não fazer exercício, quando eu sei os benefícios do exercício. Né? Se eu sei o benefício do exercício, se eu sei o benefício de controlar a minha alimentação, e é confortável não controlar a alimentação e é confortável se deleitar na preguiça, se eu escolho o que é desconfortável para mim, o que é que eu faço? Eu controlo a alimentação e vou para o exercício. Por quê? E é uma coisa que eu tenho aprendido no pastoreio. A grande desgraça da vida das pessoas é quando ela tem opções. E elas dão valor a essas opções. Imagine você um adulto. Quando você é criança, você tem desejo de comer algo, mas você não pode comer algo. Seus pais não deixam, né? Então você é limitado por outro. E aí quando seus pais não deixam você comer aquilo, eles não deixam por um motivo. E aí eles querem ensinar você isso. Eles dizem, olha, não é o horário, isso vai lhe fazer mal, você já comeu doce demais, isso é muito gordura para você, vai ser ruim e tal, e tal, e tal. Só que, quando a gente é criança, a gente pensa que os pais só querem tirar da gente a felicidade. A gente não pensa sobre o que eles estão ensinando para a gente. A pedagogia do porquê isso não deve ser feito. A gente não pensa sobre isso. A gente só pensa que eles estão dizendo não e não é não. Mas eles estão ensinando algo para a gente. Isso não é o horário, é doce demais, isso não vai fazer bem à sua saúde. Agora, quando você tem a opção
de você mesmo decidir em fazer e não fazer, qual é a escolha que você faz? Entendeu? Eu estou falando aqui, estou dando o exemplo da alimentação, porque é algo mais simples que existe. Né? Imagine, você, sei lá, você tem o dinheiro, você tem a autonomia de ir lá comprar o que você quer, você tem a oportunidade, você vai e compra, e você vai e come. Mas se você sabe que aquilo dali, pô, isso não vai fazer tão bem, não. Já estou me alimentando de forma desregrada já faz tanto tempo e não vai fazer bem para mim. Mas o grande problema são justamente as opções que existem diante de nós. Nós deixamos as opções entenderem que elas têm poder sobre nós. Eu tenho a chance, eu posso, eu faço. A gente não busca o desconforto, mesmo quando você vibra com a pregação do Paul Washer, sabe? Você vibra. É isso mesmo. E a pregação do Paul Washer, ele detona vocês, já escutaram, né? Ele acaba com você. Mas mesmo assim você diz, amém! Amém! Mas é só romântico. Quando você vai fazer as suas escolhas, você não diz o amém. Você não diz. É só romantismo, é romantismo. Eu ouvi o Porsche pregando uma vez, ele disse assim, ele estava pregando para um grupo de jovens, aí tinha uma jovem, eu acho, na plateia lá, com o cabelo todo pintado, com as calças todas rasgadas, e aí ele pregando, e a jovenzinha falava assim, amém, é isso mesmo, amém. Aí ele gritou assim, eu estou falando com você. Será que você não entendeu que eu estou pregando contra você? Você fica aí, amém, amém, amém. Não! É contra você que eu estou pregando. Mas nós conseguimos fazer essa dissociação absurda. Ao mesmo tempo que nós dizemos amém, as nossas escolhas dizem, para lá. Então, eu tenho aprendido isso, irmãos. Que a grande desgraça... Eu tenho aprendido duas coisas, né? E eu acho que essas duas percepções que eu tenho aprendido é, ao mesmo tempo, um privilégio de se aproximar do Senhor, mas também é uma dor intensa, porque você vê aquilo que você não queria ver. Você enxerga mais quando você queria ser um pouquinho mais míope, sabe? Às vezes eu queria ser esses pastores, irmãos, que deixa o negócio rolar. Eu queria mesmo. Eu queria ser, sabe? Deixa o negócio rolar, deixa o negócio solto, deixa de boa. Mas a minha consciência não me permite, e é desgraçada dessa consciência que não permite. Porque eu queria que ela permitisse. Como eu queria, meu irmão. Eu queria, irmãos. Hoje eu queria mesmo. Eu queria muito, muito, muito. Muito. Às vezes eu venho à minha mente pastores amigos meus que têm esse tipo, esse estilo, né? De deixar um negócio... Aqueles que você não pode nem conversar, porque se você conversar muito, ele vai dizer, mas besteira, cara. Por que tu falou sobre isso? Por que tu tratou isso? Não, cara, deixa isso pra lá, sabe? E aí eu queria, ficou inveja, rapaz. Eu sou desgraçada de consciência que não me permite. Mas são duas coisas que eu tenho percebido. Uma delas é essa. É o prejuízo de ter opções. Se você tem opções, isso vai ser a sua ruína. Você tem a opção de não trabalhar, você tem a opção de não comer a comida que você não gosta, você tem a opção de não orar, você tem a opção de não ler a Bíblia, você tem a opção de outras igrejas, você tem a opção de não vir às programações, você tem a opção de não servir, você tem a opção de não renunciar, você tem a opção de não mortificar, você tem a opção de não servir ao Senhor e você tem a opção, você tem a opção, você tem a opção. E essa é uma das coisas que eu tenho aprendido. Essa é a grande desgraça. O fato de você ficar confortável com as opções que você nutriu com o passar dos anos. Essa é a primeira. E a segunda? A segunda
essa outra pérola, que é alinhada a essa, é a percepção de que, independentemente de estar certo ou errado, à luz da palavra de Deus, obviamente, o que nós buscamos é a paz de consciência. Se eu erro, mas isso me dá paz de consciência, e é claro, como é que isso acontece? Eu vou desenvolver vários artifícios argumentativos. Eu vou ser assim habilidoso com as palavras e com os pensamentos. E aí eu vou buscar pessoas ao meu redor. Isso acontece primeiramente com a minha família, depois com as pessoas próximas a mim, como aliados. Então eu vou convencê-las e convencendo isso fortalece mais ainda a minha convicção, porque convicção é assim, ó, convicção frouxa, fraca, é assim. Como é que funciona a convicção fraca? Convicção fraca é assim, ó. Quando eu escolho algo para mim, e aí eu não tenho muita certeza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar convencer alguém ao meu lado. Porque se a convicção fosse minha de fato, eu não precisaria convencer ninguém para eu ficar certo das minhas convicções. Mas não é assim, é por isso que a gente impõe, sabe? Quando você conhece a doutrina da eleição, o que é que você faz? Começa a brigar com todo mundo, porque todo mundo tem que ser calvinista, né? Rapaz, olha, eu conheci o calvinismo e agora quem for arminiano eu vou sair matando e não sei o quê. Aí você começa a degladiar, a debater, a ser grosso com todo mundo. Por quê? Porque você não aceita o fato de que as pessoas não entendem como você não entende, porque parece que se as pessoas não entendem como você não entende, o seu entendimento é fraco, é deficiente. Porque, poxa, se fosse verdadeiro de fato, todo mundo entendia como eu entendo. Então, se nem todo mundo entende como eu entendo, isso me machuca, porque pode dar a impressão de que não é verdadeiro. Aí o que é que você faz para você ter paz de consciência? Você desenvolve a argumentação e faz cúmplices. O marido faz com a esposa, primeiramente, a esposa faz com o marido, primeiramente. E aí um convence o outro, aí isso já fortalece a pessoa. Aí você faz com os parentes, você faz com as pessoas ao seu redor, você busca cúmplices, você faz com alguém próximo de você na igreja, você busca cúmplices. E cada vez que você faz isso, isso vai lhe dando paz de consciência. E é isso que nós queremos. Não importa se eu não vou servir a igreja, se eu vou deixar a igreja, se eu não vou ficar tão intenso na igreja. Não importa. O que importa é que eu esteja em paz com isso. Eu estou em paz com isso. Essas duas realidades eu tenho aprendido que são as grandes armadilhas na vida cristã. A criação de opções e a paz de consciência, independente da verdade da palavra de Deus. Então entenda, irmãos. Apenas uma escolha muda tudo. Com quem você desejaria estar para fazer essa escolha? Com a sua própria sabedoria ou com a sabedoria de Deus? Apenas uma escolha muda tudo. Observe o nosso texto. Você tem feito escolhas. Onde a sabedoria está nessas escolhas que você tem feito? Porque a primeira pergunta, a pergunta aqui com quem inicia, é muito exortativa. Porque ela não está escondida. Na verdade, a sabedoria, ela anseia ser encontrada. Ela quer ser encontrada. Mas parece que nós não queremos encontrá-la, nós estamos desprezando-a. Não clama porventura a sabedoria? Ela não busca, ela não grita, ela não exclama a sabedoria. Ela não faz ouvir a voz dela. Por que então nós não pegamos em suas mãos? Por que então nós não caminhamos ao lado dela? Olha, pastor, eu estou fazendo essa escolha, eu estou em paz. Que se dane! Pouco importa se você está em paz.
Pouco importa se você está tranquilo com a sua escolha, pouco importa se você não vê, se você não entende, jaz a porta. O pecado está lá. Quem foi que disse que você pode pautar sozinho por si mesmo onde ele está? A decisão que você pode tomar. Sabedoria jaz a porta. Pecado jaz a porta e quem diz é a sabedoria de Deus. E você sequer viu que ele estava lá. Você sequer percebeu que ele estava lá. E aí o texto continua com a mesma argumentação. A sabedoria anseia ser encontrada. Ela anseia ser achada. Ela sequer precisa ser perseguida. É ela que nos persegue. Os irmãos observam que é ainda mais exortativo o fato de que é ela que nos persegue, é ela que nos busca, é ela que grita para nós, é ela. Apenas uma escolha, irmãos. Uma escolha. E isso muda tudo. Nosso Senhor, obrigado por Tua palavra que não nos deixa legados segundo os nossos próprios raciocínios, as nossas próprias vaidades, o nosso próprio entendimento. Sem dúvida alguma, as pérolas que o Senhor tem nos dado não têm sido tratadas como, de fato, deveriam, ó Deus, de forma digna com o que são tesouros, ó Deus. Então, ó Pai Santíssimo, por misericórdia e graça, seja conosco. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a abraçar aquilo que o Senhor tem nos concedido de forma tão abundante. Sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus.